está de volta e a gente começa, né, o Papo de Jogador. Você deve estar se perguntando porque eu tenho uma chuteira aqui na nossa bancada, mas eu quero dizer para vocês que vai ter promoção hoje no Papo de Jogador, né? Daqui a pouco a gente conta como é que você pode participar dessa promoção. Pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, pessoal da TV. Daqui a pouco, hein? Não saia daí. E é com muito prazer que eu apresento os nossos convidados de hoje. Nosso amigo Jarbas Aguiar. Tudo bem, Jarbas? Obrigado por participar do Papo de Jogador. Boa tarde. Tudo bem, Marquinhos, Lúcio, boa tarde a todos. Tudo bem, Lúcio? Boa tarde. Por que tu... Os mais velhos, né? Mais velhos? Mais velhos, mais experientes, aqueles que podem usar apetrechos durante os treinamentos e eu não poderia, e não podia na época, né? Então tem muito mais moral do que eu, né, Marquinhos? Tudo bem, Lúcio? Prazer muito grande estar aqui com vocês. Já vai começar a contar a história, Lúcio, né? Vocês jogaram contra juntos? Joguei meu final de carreira, né? Ele me chamava de senhor. Dava benção, dava benção. Dava, tinha que dar, né? Eu tive a oportunidade de jogar no Náutico em 85, o Júnior, o Lúcio era sub-17, né? Lúcio ainda. E depois, quando eu voltei de Portugal em 90, já em 92, já no final de carreira, o Lúcio era a grande estrela do Náutico. E contra, jogaram algumas vezes? Não, contra não, né, Jarbas? Não, porque eu passei um período maior em Portugal, né? Eu acho que eu fui embora em 87, não sei se Lúcio... Eu estava começando. Começando, no profissional. Títulos. Ganharam uns juntos? Mesmo Jarbas... Perdemos o título de 92, né? 92. Na ilha, já na prorrogação. Eita, mas foi bom, né? Tempinho. Quanto tempo de carreira, Jarbas? Marquinhos, eu comecei minha vida profissional em 1977, tinha 16, ainda ia fazer 17 anos, né? Isso lá no Espírito Santo, no Linhares, na época era chamado Industrial de Linhares. Você é de lá, inclusive, né? Eu sou natural de Linhares. Disputei o Campeonato Capixaba Profissional, onde dentro das premiações eu fui uma das revelações e daí por diante eu segui minha vida indo para o Bangu, que você conhece bem, Bangu. Depois Botafogo e Ribeirão Preto, e fui contratado pelo Santa Cruz, primeiramente pelo Santa Cruz em 84, fui ao Náutico, em 85 retornei ao Santa e depois Portugal. E ainda encerrei aqui com o Lúcio Surubim no Náutico. E Lúcio, quanto tempo de carreira, Lúcio? Rapaz, eu comecei no profissional em 87, né? 87. Pegou a seleção de base, né? Foi, justamente por isso, né? Em 87 eu tinha 17 anos, né? E aí o que acontece? Só que eu fui convocado para a Seleção Brasileira de Juniores, né? Ainda com idade de juvenil. E quando eu voltei, né? Aí já me colocaram direto no profissional. Não era para ter sido assim, né? Mas pelo fato de ter ido para a Seleção Brasileira, por fato de estar aquela divulgação toda, aí o pessoal do Náutico já resolveu, na minha volta, né, atropelar etapas, né, já ter ido do segundo ano de juvenil já direto para o profissional, não tive aquela fase de experiência nos juniores, pelo menos 1 ou 2 anos, né, e aí fiquei no profissional durante muito tempo, até mesmo sem jogar, né, só fazendo parte do grupo, treinamento, às vezes concentrava, mas o importante do jogador que está atuando, está jogando, eu dificilmente joguei muito pouco nos juniores, 2, 3 jogos, então teve muita dificuldade. Em termos de treinamento, bom, né? Estava treinando sempre com os caras já profissionais, pessoal, mas em termos de jogos, de experiência, eu tive muito pouco na base. Legal. E falando da seleção de base, Lúcio e Jarbas, a gente tem hoje a convocação da seleção brasileira, né? Às 2h da tarde. O Tite finalmente vai liberar essa relação. Vocês acham que vai ter alguma surpresa ou vai ser dentro do que normalmente estão falando aí, que talvez na ausência do Daniel não vai poder ir para a Copa? Você acha que nessa posição ou em outras posições vai ter alguma surpresa ou está tudo normal? Não, eu acho que a definição da equipe titular, sim, né? Eu acho que ele tem essa definição, ele deixa bem claro. Agora, em termos de convocação, ele sempre disse que estava em aberto, né? Ia depender muito dos últimos meses o comportamento de alguns jogadores. Eu acho que, na minha opinião, ainda fica uma dúvida aí, né? Em aberto. Só para que vocês tenham, assim, o Alisson, nome certo, né, goleiro? Sim. O Ederson também está confirmado. Tem uma última vaga que pode ser o Neto, o Cássio e o Marcelo Groi, que também entrou na briga, né? Provavelmente é o Cássio, né? Provavelmente. Por ter trabalhado ali com o Tite, né? Com o Tite.
Aí tem nas laterais o Marcelo, confirmado, o Felipe Luiz que voltou e que foi na maioria das convocações do Se Tite. não for o Felipe Luiz, é o Alexandre. Alexandre, né? O Felipe Luiz, inclusive, quebrou a perna, mas já voltou a jogar, né? Aí tem na lateral direita, que aí que está em aberto, né? Tem o Fagner, tem o Danilo e tem o Rafinha. Quem vocês acham aí que pode ir para... Rapaz, eu acho que é Danilo e Fagner, viu? Não acho que não vai fugir disso, não. Rafinha tá quase correndo, não. tá correndo por fora. O Fagner já recuperou? Dele, né? Já se recuperou? Já. 100%? Já foi, inclusive o médico da CBF foi lá Já semana, olhar, deu ok. então, Eu acho que lá à toa, né? eu acho que sim. Eu acho que o Danilo e o Fagner, o Rafinha seria uma boa opção também. Ficou carente essa lateral direita. Acho que nenhum dos infelizmente. dois aí supre a não está no necessidade, mesmo né? nível do Dani Alves, eu acho que não. Aí tem na zaga o Miranda, confirmado, Marquinhos, Thiago Silva. Aí a última vaga, Jeromel, Rodrigo Caio e Gil. Gil jogou com ele, né? Tem a vantagem de ter jogado com o Tite no Corinthians, né? Mas eu levaria o Jeromel. Por justiça seria o Jeromel. Por justiça. Momento, né? Momento. Se ele fala que o momento da convocação vai ser o primordial, então deve ser, né? Porque está muito bem. Meio de campo, Casemiro, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Felipe Coutinho, William e podendo aí aparecer o Fred do Shakhtar Donetsk, né? Mas Arthur é um nome também. Arthur eu acho que tá também nessa Seria relação. uma grande na verdade, surpresa, são né? 35 Na verdade, jogadores, né? Mas ele só mostra Exato. os 23, né? O Fred entrou bem no amistoso. Os amistosos, né? Então, pode ter ganhado algum crédito com isso, né? Vamos ver, pode acontecer uma surpresa aí. Surpresa não, né? Dentre aqueles que a gente Vocês espera. levariam quem? Entre Fred, Arthur, Luan também, Rodriguinho, tem o Tyson, Juliano e o William José. Apesar que o William José e o William José e o Tyson são atacantes, né? Mas Juliano, Rodriguinho, Luan e Arthur e o Fred, esses estão correndo aí atrás de uma vaga. Eu acho que a vaga aí tá entre o Fred e o Juliano, viu? Juliano O Arthur entrou não? muito jogos, acho que não. Acho que não, porque não jogou muito com ele, né? O Juliano jogou várias vezes. Eliminatório, Juliano foi. Pois é, teve muitas participações e aquele cara que joga no meio e joga na frente também, né? Ele pode fazer aquela dupla função ali. E tem o ataque, Neymar, Gabriel Jesus, Firmino e Douglas Costa. Acho que tem alguém aí que possa. Não vejo ninguém, viu, Marquinhos? Eu estava até, durante a semana, ainda falaram em Diego Souza, né? Felipe Coutinho, né, que falou aí. Felipe está na relação do meio-campista, né? Do pessoal do meio de campo. Porque o que acontece aí, que ele pode surpreender aí, é tirar um desses meses e colocar mais um atacante, por conta da situação do Neymar. Porque o William, por exemplo, faz as duas funções, né? Pois é. Joga do lado e joga no meio O Felipe também. Coutinho também faz Também. essa função, na verdade. Se for para E tem jogar, jogado no se ataque, for, na realidade, for né? para atacante pelas beiradas, a gente tem boas opções, né? Eu não diria, não diria nem que seria uma improvisação. Eu acho que seria realmente uma função que eles sabem fazer, que é o William, que é o Felipe Coutinho. Né? Se faltar o Neymar, a gente tem a opção do Felipe Coutinho jogar nessa posição. E o Douglas Costa, né? Que é um jogador que, taticamente, ele é muito bom, tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito. Então, ele está bem servido. Eu acho que o que precisa definir são dois atacantes de área, né? Que é o Firmino, eu acho que ele Quem vai ser titular e o reserva. E o Gabriel Jesus, que é um homem de área, que foi adaptado para ser um homem de área, mas que também, se precisar, ele sabe jogar dos lados E o também. Gabriel tem a vantagem que ajuda demais na marcação, né? Ajuda muito na marcação e é um cara que casou muito bem ali com o Neymar, com o pessoal, com o Felipe. Eu acho que o Gabriel deve ser o titular. Agora, lá atrás, né? Muita gente fala aí que deve ser o titular o Fagner, né? Agora, eu acho que pela seleção brasileira ter essa facilidade toda do meio para frente, eu acho que ele poderia jogar com o Danilo para ganhar em altura na bola parada, né? Porque a bola parada do Brasil, tem muitos times por aí que usam demais a bola parada, a bola aérea, né? E aí, com a entrada, o Marcelo já é pequenininho, né? Aí, o meio ali, aí tem o Casemiro e os dois zagueiros, né? Os três altos. E quem mais, né? Aí teria a entrada do Danilo ali, ele ganharia bem na estatura ali, poderia ajudar Ganharia muito, mais na marcação. Pois né? na bola aérea principalmente. Eu acho que o Fagner, ele ainda peca nesse quesito de marcação. Ele sempre deixa um espaço.
Legal. A gente vê hoje, a gente vai acompanhar às 14 horas na CBF a convocação da seleção brasileira, né? Torcer para que seja uma convocação, uma boa convocação e que a seleção aí consiga o hexacampeonato. A gente vira a página, a gente fala agora do Náutico que venceu, finalmente o Náutico venceu depois de 3 derrotas seguidas, venceu o Salgueiro nesse final de semana. Vamos ver os melhores momentos? Vocês gostaram do jogo do Náutico no final de semana? Viram alguma coisa diferente do esquema que vinha jogando e para o esquema que o Dudu tentou implantar? Olha, pelo que a gente está vendo aí, ó, time bem agrupadinho, bem compacto, bem juntinho, né? As linhas bem juntinho, do jeito que o próprio Dudu Capixaba falou, né? Tem um exemplo aí. Eu acho que foi a solução para o Náutico, pelo menos para esse jogo, Lúcio. Bem compactado, né? Olha lá, ó como tá todo mundo agrupadinho, sem problema nenhum, né? Teve essas 2 jogadas no começo Salgueiro da partida aqui. E só, né? Foram as 2 bolas que o Salgueiro teve perigo. Aí depois o Náutico estava jogando muito no contra-ataque, porque o Salgueiro é quem estava tendo posse de bola, quem estava tocando, quem estava girando. É onde o Náutico gosta de jogar. Pois também, e onde o Náutico tirou proveito, né? Nos contra-ataques. Aí levou sorte nesse primeiro gol, né? Nesse desvio aí no chute do Robinho. Né? Depois outro erro ali do Fabiano no meio, e a equipe do Náutico teve essa jogada aí, eu achei que não foi pênalti. Também achei que não foi também. Mas pela entrada do Mondragão. Mondragão, ele deu brecha, né? Deu brecha porque o Robinho tocou, ficou só esperando, né? O Mondragão, ele faz o movimento. Eu acho que acontece o choque, mas não para isso tudo, né? Não para isso. Mas não marcar esse pênalti não foi coisa de outro mundo. O Ortigosa foi lá, fez 2-0, depois outro contra-ataque, aí sim uma jogada muito bem trabalhada, a participação de quase todo mundo do ataque, e o Náutico finalizou 3-0 e o segundo tempo foi só administrar. E o que chamou a atenção realmente foi o esquema que o Náutico entrou, né? Olha como tá agrupadinho lá, ó. Teve o chute, mas todo mundo juntinho ali, sem dar muito espaço. E essas linhas, Jarbas, fez com que o Náutico errasse menos passe, né? O cara muito mais próximo ali, né? Proporcionou um toque de bola melhor, né? Porque o Náutico vinha em ligação direta o tempo todo, né? E nesse jogo, pelo menos, os jogadores ficaram um pouco mais próximos. O importante aí, Marquinhos, foi a vitória, né? O início de trabalho do Capixaba. Eu sempre sou a favor de dar oportunidades a esses jovens treinadores. Importante. Então, o importante foi... Por quê? Porque vai ter mais confiança, vai ter mais tranquilidade para o Dudu se impor mais, né? Perante até o grupo e o esquema tático, adotar o seu esquema tático. Porque ele não pode. É evidente que tudo que ele fez aí foi mais uma reunião e a ajuda dos jogadores que cumpriu o que ele pediu. Né? Mas o importante foi a vitória, os 3 pontos que era necessário. E aí sim, daqui por diante, a gente pode passar até a cobrar um pouquinho mais. Né? E vocês acham que vai depender dos resultados para o Dudu permanecer, ou a diretoria já começa a pensar na possibilidade de ele assumir realmente o Náutico? Olha, Marquinhos, eu acho que a diretoria já deveria ter o conceito, né, formado em relação a ele, em relação ao grupo, né? Se o grupo, com o que ele já apresentou nas divisões de base, se ele teria condições de assumir um grupo como esse. Eu acho que não está preparado ainda, né? Até mesmo pela coletiva depois do jogo. Só porque o cara se emocionou, porque o cara chorou, isso não quer dizer nada, mas não é comportamento de um treinador, né? Não é comportamento de treinador estar lá depois do jogo e chorando porque o trabalho deu certo. Isso é besteira? Mas não é comportamento. Onde é que você vê isso, né? Então era para o cara ter um controle melhor, porque querendo ou não, a gente que foi jogador, né? Olha uma situação daquela, meu treinador chorou lá na coletiva. Fica com graça. Fica ou não fica? Fica, não verdade. Fica, não. O comportamento de treinador tem que ser diferenciado, é a liderança do grupo e com certeza, por ele ser jovem, alguns jogadores mais experientes começam a tirar umas brincadeiras um pouquinho mais maldosas. Isso ocorre. Se for um grupo bom, né? Se for um grupo... Que eu acho que é o caso desse grupo do Náutico. Se for um grupo bom, que tira as suas brincadeiras, tudo mais, que existe o respeito, não queira ultrapassar, né? Tudo bem, mas se pegar 2 ou 3 malandros que estejam insatisfeitos, aí é complicado. Alguns resultados do final de semana, o Confiança empatou com o ABC, fora de casa, o Confiança está bem no campeonato. ABC empatou com o Confiança, fora. Né? Os resultados ajudaram os pernambucanos, né? Porque o ABC, se o Confiança ganha, disparava, não foi o caso. O ABC ganhou, não disparou. Agora, a maior surpresa é essa aí, ó. Atlético Acreano
É uma surpresa e não 4 né? pancadas já, e né? não né? Pelo que a derrota dele pro Santa Cruz aqui... Muita né? chuva, Muita né? chuva. Não Teve houve o pênalti a favor futebol. deles que não foi dado, né? verdade. Teve o pênalti pro Santa Cruz que foi meio assim. E é uma equipe que mostrou muita qualidade. Atropelou o Náutico, agora atropelou novamente o Juazeirense. Esse resultado do Botafogo perder em casa contra o Remo foi bom porque Muito eles bom. não avançaram. Não ficou muita disparidade, né? O Santa Cruz tem 6 pontos, o Botafogo tem 7, né? Que está na 4ª colocação, A inclusive. vitória hoje, o Santa Cruz fica na 2ª colocação. Exatamente. Né? Fica Isso. atrás só do Atlético, O né? Santa joga hoje, né? Pois é. Mas É um jogo chato contra o Globo? Por quê? Porque o Globo venceu o primeiro jogo clássico contra o ABC em casa e depois, mas tropeçou com o Salgueiro em casa, né? Foi 1-1. Então, não é coisa de outro mundo. Santa Cruz chega lá e esperar que esses atacantes de lado possam voltar a jogar futebol e chega lá e encaixar uma vitória, né? Legal. A gente vai para o intervalo, a gente volta já para falar do esporte. Fica aí.